Como você está vendo aqui na tela, né? Estou compartilhando. Tá vendo aí? Estou vendo. Então você começa assim. É sobre segurança virtual, né? Uhum. Então, eu espero você também ter falado aqui dos stalkers, dessa nova lei, né? Que tem. Ontem até passou no Fantástico, né? Uma reportagem, não sei se você assistiu. Assisti. Só uma parte. Pois é, então é importante você mencionar os stalkers, né? O filme Ferrugem, quando se coloca filme, sempre é maiúsculo e entre aspas. O filme Ferrugem, que palavra é essa aqui? Apresenta. Aumenta essa letra. Apresenta a história de uma adolescente que adorava compartilhar o seu dia a dia nas redes sociais até o momento em que teve sua o quê? Tem que ter que lidar. Lidar. Ah, tá. Que lidar com as consequências. Aí, ó. Tá muito longo esse período, tá? Tá muito longo. Então não precisa você entrar muito em detalhe, tá? No filme, sobre o filme. Colocar o problema, tá? Basta colocar o problema no do filme. Qual o problema daquele filme? Bullying. Da internet, o uso indevido das redes sociais, certo? Então, no dia a dia das redes sociais, até o momento em que ela tem que lidar com as consequências de ter algo que ela não queria que se tornasse público e divulgado na internet. Então tem que colocar, como eu falei já, algo mais formal, né? Tem que melhorar o discurso, tá? Mais formal, para não correr o risco de marcas de oralidade. Tem muito verbo aqui, ter, tem, teve, tá? Análogo a isso, o Brasil vem enfrentando em grande proporção ataques virtuais que tendem a pôr em risco a integridade moral e física de suas vítimas. Diante disso, os mais afetados são crianças e adolescentes que não possuem discernimento, que não possuem discernimento certo, não. Quando você fala de que não possui discernimento, já está implícito que não é certo, né? Para a utilização desses veículos, certo? Aqui no final, a tese, ok, né? Análogo a isso, o Brasil vem enfrentando em grande proporção ataques de vítimas que tendem a pôr em risco a integridade moral e física de suas vítimas. Certo. Aqui reduzir, tá? Tenta pescar o problema do filme. Você vai apresentar somente o problema do filme, tá? Somente o problema do filme. E com relação aqui, você não. Aqui o deve ter o encaminhamento, porque argumentativo. Não fica muito longo o parágrafo. Então, diante disso, cabe analisar os efeitos, né? E não é somente criança e adolescente, não. Qual o tema aqui? Não é segurança pública, não é segurança virtual? Segurança virtual, ele afeta tudo e todos. Agora, se fosse cyberbullying, que é o próximo tema que eu vou passar para você, aí sim. Mas o tema aqui não é somente cyberbullying. Eu já fiz essa redação. Do cyberbullying? Uhum. Ah, tá, isso. Não, mas o tema não é cyberbullying. É porque você falou que estava fazendo um concurso do banco, né? Uhum. E aí depois eu vou elencar aqui os temas que você já fez para a gente não se perder. Mas enfim,
como eu disse, né? O tema não é cyberbullying, o tema é segurança virtual. Então você vai falar dos stalkers, você vai falar, entendeu? Então cuidado para não fugir do tema. Cuidado para não fugir do tema. Então, Ferrugem é um filme que destaca o cyberbullying, né? É um filme que destaca o cyberbullying. Pode servir também como stalking? Pode. Você pode, como segurança virtual? Pode. E aí você vai falar de quê? Crime cibernético, como você disse. Você vai falar sobre a questão de dados bancários, a questão dos stalkers, né? Porque o bullying acontece dentro da escola, né? O assédio moral, assédio sexual, assédio psicológico, acontece no ambiente virtual e não necessariamente na escola, né? Na escola. Tá? Quando acontece, por exemplo, esses assédio moral, assédio sexual, assédio psicológico, isso leva o nome de bullying, né? Na escola. Porque é uma violência sistemática, o bullying, né? O bullying é uma violência sistemática, ou seja, então se aconteceu uma vez, não é bullying, né? Ali foi uma violência, mas não é caracterizado como bullying ou cyberbullying, né? Mas o bullying se caracteriza por ser sistemático, né? Todo dia aquela mesma pessoa é violentada, é alvo, né? Seja nas redes sociais ou no mundo real, certo? Então aqui é um encaminhamento argumentativo, a gente já tinha conversado sobre isso. Não é que você vai falar, né, do adolescentes, nada disso. Senão a sua introdução fica muito inchada, fica muito cheia de coisa, né? Então, aqui, diante disso, cabe analisar os efeitos, né, da liberdade, né, enfim, os efeitos de dados, né, veiculados nas redes sociais, tá? Ou os efeitos dos crimes cibernéticos na vida, enfim, dos indivíduos, na vida dos internautas, enfim. Em primeira análise, de acordo, aí que faltou aqui com os dados, né? Com os dados obtidos através das notificações recebidas pela Central de Denúncias e de Crimes Virtuais. Que ano foi isso? Ah, você citou aqui, né? Uma pesquisa de que ano? 2020, né? Tudo bem, você vai citar na frente, não tem porquê citar, né, novamente. Então, através de notificações recebidas pela Central de Denúncias de Crimes Virtuais, em conjunto com a ONG, que nome é esse? Safernet Brasil, Isso. o número de crimes virtuais anais Rapidão. mais que dobrou. Tá, mais que dobrou em 2020, chegando. Veja, o período está muito longo também. Olha esse período longo. Tá enorme. Você vai dar ponto? Cadê o ponto? Aqui. Ah, aliás, aqui. Então temos uma, duas, três, quatro linhas. Tá longo o período. No máximo até 3 linhas tá bom. Um período, né? Então são 4 linhas aqui. Né? São 4 linhas. Então, atenção a esse período longo, né? Vai perder pontos na competência 4. Então, o número de crimes virtuais mais do que dobrou em 2020, chegando um total em um total. Cuidado com letra maiúscula no meio de minúscula. Quando você coloca o T assim, a impressão que dá é que está com letra maiúscula. Tem que colocar o T dessa forma. E aí vem total de 156.692 denúncias anônimas. Ademais, há o quê? A variedade, Não. Variabilidade no que diz respeito aos delitos como, por exemplo, a prática de pedofilia, estelionato, bullying.
Bullying, não existe esse plural, tá? Então, cuidado com esses neologismos que pode não existir, não existe. Bullying, não, né? Existe bullying, pronto, tá? Desse modo, apesar da internet com esse no final, não tem, né? Não ser, não ser a causadora, né? Não ser a causadora desses crimes, ela se tornou uma grande impulsionadora, ó, causadora, impulsionadora, entende? Entende o eco que dá? Causadora, impulsionadora, tornando a quantidade de vítimas cada vez maior. Cuidado com marcas de oralidade. Esse período também tem marcas de oralidade. Não pode escrever como se estivesse falando, né, explicando para alguém. Então, dessa forma, apesar da internet ser um veículo de comunicação muito usado, ou então até mesmo útil, cabe salientar como impulsionadora, não precisa dizer causadora, como impulsionadora de crimes virtuais devido seu anonimato, devido o sentimento de impunidade, entende? Então é importante você colocar esse no final, termos mais formais, né? Cadê o conectivo aqui? Cadê o conectivo aqui? Né? Outro sim, não vai dizer o filósofo Sócrates, o pensamento socrático, né? Porque e aí você tem que ver essa questão da obra dele. Sócrates não escreveu nada, então quem escreveu foi Platão, né? Então você pode dizer o pensamento socrático traduzido por Platão afirma em suas obras, em seus diálogos, afirma em uma de suas parábolas que aí ó, uma informação deve passar pelas três peneiras. Não precisa dizer em letra maiúscula, não. Três peneiras, sendo a primeira a verdade. Sim, mas cadê as outras? Por conseguinte, levando em consideração o meio virtual, essa realidade, e aí que ficou vago, tá sendo a primeira verdade, e aí você tem que continuar. Verdade, quais são as outras? Por conseguinte, levando em consideração o meio virtual, essa realidade está longe de ser alcançada, uma vez que aproveitadores maliciosos utilizam, ao invés de aproveitadores maliciosos, o que você não coloca? Pessoas que agem de má fé, pessoas que, enfim, criminosos, virtuais, assediadores, enfim, ao invés de aproveitadores maliciosos, utilizam desse veículo para divulgar fake news, propagar ódio e extorquir pessoas. No entanto, cuidado com esse no entanto, no final do parágrafo. Já conversamos sobre isso, não utiliza no entanto no final do parágrafo. Por quê? Porque no entanto é oposição. Então, pressupõe que no final você já está concluindo o parágrafo. Você não vai concluir o parágrafo como oposição. Essa oposição deveria vir no segundo, né? No segundo parágrafo. E com relação à frase de Sócrates, até agora eu não vi conexão com as outras, com os outros períodos. Eu sei que você falou de fake news, mas é preciso linkar, né? Preciso linkar para ver esse diálogo com a frase, né? Com o pensamento. Se são três peneiras, quais são as outras duas? O leitor vai se perguntar. Ela citou só uma. Verdade, quais são as outras? Eu peguei na internet. Mas quais são as outras? Não tem não na internet? Não falou as outras? Não. Sendo a primeira, a verdade. Sim, mas e aí? Com relação quando você coloca sendo a primeira verdade, qual o sentido dessa frase com o tema? Então, eu penso que Habermas poderia ser melhor aqui do que Sócrates, né? Ou então, você pode aproveitar essa frase
para relacionar com fake news, por exemplo, mas você não relacionou. Então, no entanto, fatores como a falta de orientação por parte dessas redes sociais, estavam repetindo muito rede social, muito cuidado com isso, acabam potencializando essa problemática, tá certo? Mas, no entanto, deve vir no segundo período, tá? No segundo período, tá bom? Então, vamos ter esse jogo de linkar os períodos, os comentários. Então, eu penso que uma frase de Habermas seria melhor do que Sócrates, que é um pensador que não escreveu nada há mais de 2000 anos atrás, né? Habermas está vivo ainda. Então, Habermas fala do agir comunicativo, da ética do discurso, né? E aí você pode aproveitar e falar aqui da ética. Bem, no segundo período, você não... Ah, tá, você citou lá a fonte aqui, né? Os crimes. Né? E aqui você poderia linkar esse crime aí, dessa estatística, com essa lei, ao invés de colocar no último período, no último parágrafo, né? Você colocou aqui a lei e não dá tempo essa lei no segundo. De que ano é essa lei? Acho que de 2019, se não me engano. Pesquisa aí rapidinho. Fica evidente, portanto, vírgula, portanto, entre vírgulas, que, ciente desses desafios, o poder público deve propor medidas para atenuar esse problema de segurança pública. Muito bem. Mas até que enfim, é isso mesmo. Você colocou aqui o início, né, do parágrafo, é isso mesmo. E aí, por exemplo, se o tema não for de segurança pública, esse problema de saúde pública, esse problema educacional, esse problema, enfim, né, aí você altera aqui, no caso, se for outro tema, né. Ou então, simplesmente pode parar aqui no problema, né, não precisa de segurança pública, mas como é o tema de segurança, você pode colocar. A lei é desse ano. Pois é, 2020, né? Então bota uma barrinha aqui, ó, e 2020, que é um crime de stalking, não é isso? Uhum. Então, você poderia falar dos stalkers, né? Você poderia falar, né, dessa, vamos dizer assim, da nova cultura, né, de violência que implementou. Veja como eu estou utilizando palavras: cultura de violência, né, virtual, denominada stalkers, né, que a perseguição sistemática a pessoas, que pode gerar problemas para as vítimas, gerar para as vítimas problemas como síndrome do pânico, ansiedade, Mas né? as pessoas romantizam também. Oi? As pessoas andam romantizando o esporte. Sim, ótimo. E você pode falar sobre isso, né? Você pode também dizer que as pessoas romantizam muito essa questão, né? Elas não levam com a devida seriedade, né? E Uhum. pode causar efeitos gravíssimos, né? Psicológicos. Frente a isso, cabe ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com representantes globais de políticas públicas. Não, que representantes são esses? Não, representantes globais de políticas públicas, não. Pô, Tem que colocar o órgão, né, em parceria com ONGs, né, com as redes sociais, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, fiscalizar, combater e orientar seus usuários, ao invés de seus usuários, a fim de acabar, de atenuar, de mitigar, né, ao invés de acabar, entendeu? Coloque outro termo aqui, né, com essas práticas criminosas e também garantir o cumprimento da Lei 14.000, né, 155 de 2020, que garante agravar a pena de quem cometer esses delitos. Tá. Eu não colocaria aqui, é um conselho que eu dou, né? Conclusão é para concluir. Então, aproveitaria esse último para você detalhar melhor. Faltou aqui os detalhes, né? Você falou quem fará, né? Quem fará, o que fazer, deixou a desejar. O que vai fazer? Só fiscalizar? Mas qual a ação fiscalizadora?
algum aplicativo, algum canal de denúncia virtual, né? Enfim, é algum aplicativo que monitora quem está acessando, quem está mandando mensagem sistemática, enfim, o que fazer, né? Então deixou a desejar. E aí você poderia utilizar políticas públicas que asseguram isso, né? Uhum. Então, o que fazer deixou a desejar. Então, nesse caso, você diz o seguinte, o detalhe aqui, o detalhe você fechou aqui, ó, como fazer e qual a intenção. Qual a intenção? Então, deixou a desejar. Não coloca lei no final. Tenta colocar no início. Como, por exemplo, aqui poderia você colocar aqui no terceiro parágrafo, né? Ou no segundo parágrafo, né? Penso que no terceiro ficaria melhor, tá? No segundo também você fala. Então, cuidado, porque o segundo e o terceiro estão repetindo alguns argumentos, tá bom? Então, você poderia aqui aprofundar essa lei, né? Aprofundar a Justiça Federal esse ano passado, aliás, né? Teve um ataque cibernético aí, né? A Justiça parou de funcionar, né? O sistema jurídico aqui de alguns órgãos da Justiça Federal parou de funcionar, entendeu? Então você pode citar esse, ou então você pode citar também o caso Snowden, né? Mas enfim, citando essa lei, como se trata de Brasil, você manda bem. Agora, muito cuidado também quando você for escrever para não colocar períodos muito longos, né? Períodos muito longos. O terceiro parágrafo é mais, vamos dizer assim, é mais tímido, é menor, entendeu? É menor. Por quê? Porque você, para dar espaço aqui para a conclusão. Na conclusão, você tem que responder três ou quatro perguntas. Quem fará, o que fazer, como fazer e qual a intenção disso. Então, é importante você deixar um espaço maior aqui, né? Então, o que fazer também você não falou. O que fazer? Tá fraco aqui o que fazer. É só fiscalizar, mas como fiscalizar? E aí, criação de aplicativos, centrais de denúncias, né? Poderia dizer também sensibilizar a grande mídia para é, impulsionar propagandas educativas, né? Propagandas educativas, veicular, né? Em horário nobre, vamos dizer assim, propagandas ou então mensagens que estimulem o uso consciente da internet, das redes sociais, né? Não expor dados pessoais a estranhos, né? Sempre duvidar quando está postando, entende? São essas ações que você deveria ter proposto assim na conclusão, entendeu? Entendi. E aí, como é que tá os estudos? É vestibular, é Banco do Brasil, é tanta coisa. Pois é. Ainda não comecei a estudar para o concurso. Ah, entendo. Foca pro Enem, porque é a tua meta, né? É, Acho que é importante. Como medicina exige muito, então é importante você focar. verdade. Já estou compartilhando aqui contigo no WhatsApp, a redação corrigida.
Certo? Então, vamos melhorar essa questão da citação do argumento. Você colocou Sócrates ali, mas coloca os pensadores mais atuais. Cuidado para não fugir do tema, né? Você começou falando ali de um filme sobre cyberbullying. Não é necessariamente sobre cyberbullying a redação. Vou ver aqui, vamos pegar aqui agora para a tua nota. Tá vendo aí ou não? Estou. Então vamos lá. Então aqui marcas de oralidade, eu vi aqui algumas marcas de oralidade, pessoalismo, repetição de termos, eu vi também alguma repetição de termos, inadequação do vocabulário. Como eu disse, né? Cada tema tem um vocabulário, cada tema tem um léxico, né? Um léxico próprio. Por isso que é importante do mapa mental. No mapa mental, você não vai colocar parágrafos, né? Como você fez aí. Vai colocar o tema segurança pública no meio, né? E aí você vai destacando aqui, por exemplo, tá bom, você fez assim, primeiro parágrafo. Aí você coloca alusão. Eu vou utilizar essa alusão. Aí você coloca alusão. E aí depois você vai colocar aqui outro tópico. Tese. Pronto. Então eu vou colocar minha tese aqui. E aí depois encaminhamento argumentativo. Beleza. E agora? Fatores. Quais são os fatores que potencializam o problema? É assim que você deve fazer o mapa mental. Quais são os fatores? Aí você elenca os fatores. Certo. Quais são as leis? Existem leis? Existe. Quais? Né? Existem leis? Quais são essas leis? E aí você elenca as leis. Depois, aqui nós vamos então para o P, parágrafo 2. E parágrafo 2, quais são os argumentos? Né? Aí você coloca. Aí, no caso aqui já forma aqui o parágrafo 2, né? Parágrafo 2 e parágrafo 3. São tópicos, né? E aí você já elencou os fatores. Mas o que eu vou utilizar em cada parágrafo? Né? Em cada parágrafo, utilizar quais alusões? Aí você pode puxar uma setinha, né? Dizendo que vai utilizar uma alusão jurídica, enfim, colocar em tópicos, né, melhor do que texto, e você deve dedicar um desses tópicos ao léxico. Quais são os termos que eu vou utilizar para não repetir palavras nessa redação? Quais são os termos próprios dessa redação? Aí você coloca o léxico. Tá entendendo? Uhum. Vou até deixar aqui para tu lembrar. Concordância não, tá certo. Então aqui você, cuidado com o pessoalismo também, que eu vi alguma coisa ali na adequação vocabular. Então muito cuidado, muita atenção com isso, tá? Então, compreendeu a proposta, deu uma deslizada no início, a alusão ali, eu não fiquei satisfeito ali. Você poderia citar uma série chamada Black Mirror, né? Black Mirror, tá? Anota aí já, Black Mirror. Depois eu posso até divulgar um link lá no teu WhatsApp. Você pode assistir ou pegar trechos no YouTube, os trailers que você entende, né, a abordagem. Mas pode assistir também, que é uma forma de você desestressar no final de semana ou no domingo. São episódios curtos, né? Então você pode citar essa série, né? E aí não vi esse termo inteligência artificial, né? Enfim. Relevância dos argumentos, tese frágil. A relevância dos argumentos, né? Acho que é importante você pontuar nisso, né? Relevância dos argumentos, mas melhorou, tá? Falta de clareza, objetividade, redundância de ideias, falta de clareza. É importante você articular melhor, né, os argumentos, tá bom? Então, muito cuidado com essa questão da repetição, né, das ideias. Tópico, eu não quero ver mais esses erros na redação, na próxima redação, tá? Não quero ver, já estamos já caminhando para o 10º tema, eu quero agora uma redação, né, vamos caminhar já para 900, tá? 850, 900.
Ok. Então, demonstrar domínio, certo. Agora o tópico frasal foi longo, agora você, né, os parágrafos foram longos, os períodos foram longos. Faltou ali no início uma coesão, né, no segundo parágrafo, uma coesão outro sim, né, ou até mesmo em segunda instância, tá? E a conclusão aqui você tem que melhorar, né? A conclusão aqui você tem que melhorar porque você não escreveu o que fazer, como fazer e qual a intenção, né? Você começou muito bem, falou lá do ministério, mas o que fazer? Em parceria com quem? Entendeu? Em que apostar em políticas públicas, certo? Mas quem vai fazer isso? O que fazer nas políticas públicas? Quais são as políticas públicas? Certo? Então, 160. Hum. Devagarinho, devagarinho a nota tá subindo. Vamos lá. Então, vamos ter uma nota, né? Isso. Mesmo para o concurso, né? Cuidado para não confundir, né? Segurança virtual não tem nada a ver com cyberbullying. Também, né? Também, mas segurança virtual vai muito mais além. Eu não vi aqui dados bancários, né? Essa questão dos crimes. Você falou de extorquir, né? E tal. Teve até a questão da Carolina Dickmann, né? A lei da Carolina Dickmann com relação à proteção de dados, né? Andressa, isso, entendeu? Entendi. Provavelmente você vai fazer outra redação sobre isso, né? Porque sobre stalking, né? Essas coisas, tal, está stalkeando a pessoa. E aí você capricha mais nesse tema. Uhum. Eu vou fazer. Você gostou das aulas assim gravadas? Gostei. Gostou, né? Então eu vou fazer novamente, até mesmo porque eu não posso me esforçar muito ainda, Tá bom. tá bom? E aí eu vou. Caso não tenha, eu posso gravar, né? Fica mais objetivo também a aula, né? Meia hora, aulas curtas. E aí eu te passo aqui pelo WhatsApp, tá? A próxima proposta. Certinho. Tá bom? Então, vai dar tudo certo, coragem aí, foca na redação, revisa os outros temas, tá bom? Revisa os outros temas, tenta reescrevê-los aí no caderno, uma forma também de treinar a escrita e treinar a estrutura, tá bom? Uhum. Então, até mais. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau.